Oi, pessoal, bom dia, boa noite, a depender do horário que vocês estejam, né, assistindo essa aula. Hoje a gente vai falar, né, no plano de ensino tem a aula de antibiograma. Essa aula, para quem não sabe, eu acredito que vocês já devam saber, ela era uma aula puramente prática, né, a gente tinha um pouquinho da teoria dada em laboratório para vocês lá na faculdade, e aí a gente fazia a prática. Só que diante, né, dos acontecimentos, da nossa rotina um pouco alterada, a gente resolveu transformar algumas das aulas práticas que poderiam ser cabíveis, né, de entendimento por parte de vocês, em teóricas. Então a gente vai demonstrar, vai mostrar um pouquinho sobre esse tipo de teste que a gente tanto utiliza, né, não nós, vamos dizer assim, dentistas diretamente, mas a gente vai estar, assim, fazendo uso, muitas vezes, da solicitação desse exame por parte de um laboratório. Então, o entendimento do porquê que eu estou realizando esse tipo de trabalho, esse tipo de teste em algum paciente, é que é o propósito, né, principal dessa aula de hoje. Tá certo? Então, a gente já viu algumas coisas, né, a respeito dos micro-organismos, na área básica deles, que é essa segunda NP de vocês, onde a gente viu características das bactérias, dos seres procariotos, eucariotos, do crescimento, do controle, dos mecanismos de metabolismo, né, dos alimentos, como é que ele transforma em energia, como é que eles recebem oxigênio, e assim, um dos mecanismos de tratamento, né, que a gente viu, formas de esterilização, desinfecção, o tratamento sistêmico mais comum, né, por parte, né? Você está doente, você tem alguma infecção bacteriana ou fúngica, você vai utilizar algum fármaco. E é nesse sentido que esse teste ele se aplica, na utilização dos fármacos, que vocês já vão, né, daqui a pouco, no próximo semestre, ter uma cadeira somente voltada para a farmacologia, para aprender a posologia, a indicação, o funcionamento desses medicamentos, mas basicamente em uma bactéria, né, em uma infecção bacteriana, a gente tem a utilização de antibióticos e em infecções fúngicas, a gente tem antifúngicos sendo associados, que podem ser de cunho local, né, ou sistêmicos. Então, normalmente os antibióticos a gente tem, né, os mais preconizados que vocês todos já devem ter utilizado alguma vez na vida, porque desde a infância, né, a gente utiliza esses antibióticos, são remédios, né, são fármacos que servem para inibir de alguma forma o aparelho celular ou a síntese proteica de alguma substância das bactérias, impedindo sua multiplicação, sua replicação, e assim, né, estando correlacionado à morte bacteriana, que é o propósito dos fármacos, é você acabar com aquele micro-organismo que está causando a infecção dentro do seu corpo. Então, para a gente descobrir muitas vezes qual o melhor antibiótico para aquela determinada infecção, a gente utiliza esse tipo de teste. A gente, mais uma vez, reforçando, não, né? A gente da odontologia não vai diretamente realizar esse teste. A gente vai encaminhar, solicitar esse teste por parte de um laboratório, que é onde vocês fazem a cultura, semiologia, e aí sim se aplica esse tipo de teste. Então, o que seria um antibiograma, né? Essa aula vocês vão ver que é uma aula muito simples, muito rápida, muito didática, porque é algo assim, laboratorial, que a gente tem um pouco de teoria envolvido. Então, a prática laboratorial é que normalmente demorava um pouquinho, né? Que aí vocês iam realizar esse tipo de atividade. Que a gente pretende que vocês realizem, quem sabe, no semestre que vem, né? Com alguma reposição, alguma coisa do tipo. E aí, gente, o que se aplica, né? O que seria o antibiograma? O antibiograma é uma técnica destinada à determinação da sensibilidade bacteriana in vitro, eu acho que você já conhece mais ou menos essa palavrinha. In vitro é de cunho laboratorial, né? In vivo é quando a gente está fazendo em ser vivo, né? Em seres humanos, in vivo laboratório. Frentes Encontrei isso, né? microbianos. Agentes antimicrobianos, desculpa, que seriam os antibióticos, antifúngicos, fármacos de ação, né, contra aquela infecção, contra aquele micro-organismos. Também é conhecido como teste de sensibilidade a antimicrobianos, que é o TSA.
Então, antibiograma ou TSA. O que compreende, né, o TSA ou o antibiograma? Realmente, sem teste de sensibilidade. Quando você pensa teste de sensibilidade, é para testar a sensibilidade, testar aquela situação. Aquela bactéria, ela é sensível àquela situação ou não? Ela é sensível àquele antibiótico ou não? Então, assim, vão ter casos, gente, que, ai, professora, mas assim, a gente nunca faz isso. Eu tive doente já várias vezes e o médico normalmente prescreve o quê? Amoxicilina, clindamicina, azitromicina, quando é muitas vezes uma infecção urinária, porque já é de praxe algumas bactérias estarem correlacionadas a alguns tipos de infecção. Só que em alguns casos ocorre o quê? Ocorre uma infecção muito grande, né, que você já utiliza algum tipo de medicamento, mas você não tem a cura daquela doença, ao contrário, você tem uma piora relacionada, e a gente precisa saber qual é aquela bactéria específica, né, qual o antibiótico específico que poderia agir contra aquele determinado tipo de micro-organismo, para poder evitar que aquela infecção ela se alastre e aí vire uma disseminada e acabe acontecendo, né, a morte do indivíduo muitas vezes. Então, quando acontece isso de um micro-organismo ser resistente ou de você não encontrar um antibiótico destinado àquele tipo de bactéria, a gente realiza esse tipo de teste. Vou especificar um pouquinho mais na frente. O antibiograma, então, ele identifica com precisão qual é a bactéria que é a agente causadora da infecção do paciente. Justamente isso. E quais antibióticos são capazes de matá-la. Então, através desse teste, vocês vão fazer aquela cultura, né, onde a gente vai colocar em uma água, em um meio de cultura, né, que é aquele meio enriquecido, que vai dar a gente o crescimento ou seletivo, ou específico, ou inespecífico de alguma bactéria. No caso, a gente normalmente usa um seletivo, para justamente a gente saber qual tipo de bactéria que a gente está querendo trabalhar. E aí, qual antibiótico que é o melhor antibiótico capaz de matá-la? É esse o tipo de teste que a gente vai fazer. Qual o remédio que melhor se aplica àquela bactéria específica que aquele paciente está tendo infecção? É feita uma cultura, né? Cultura é o quê? É você pegar coletar a secreção, né, do paciente, ou através da urina, ou através do sangue, ou através de secreções, tá? Que são retiradas, por exemplo, quando vocês fazem aquela prática que a gente conversou do suave, que é aquele cotonete, né? Parece um cotonete. E a gente passa tipo CSI, né? Onde a gente coloca na bochecha, que a gente coleta um pouquinho de saliva. Outras vezes a gente faz a coleta sanguínea, outras vezes a gente faz uma coleta através da urina. Vocês fazem a coleta, né, na urina no potinho, a gente molha o suave na urina e faz com que aquele suave ele seja esfregado naquela placa de meio de cultura, para poder a bactéria crescer e a gente já poder identificar qual bactéria que está crescendo naquele meio, né? Que a gente já vai fazer uma das partes do teste. Então, no laboratório é feita a coleta, que aí é como eu falei para vocês diretamente não vão realizar esse tipo de teste, mas vai ser um teste realizado em laboratório, vocês vão solicitar. Então, pode ser uma lesão bacteriana de pele, às vezes uma infecção que não cura, e você já passou todas as pomadas tópicas, né, possíveis, que todos os médicos passaram, solicitaram, e a gente não tem uma melhora. Então, a gente faz um teste desse para descobrir qual bactéria e qual o melhor antibiótico que se aplicaria àquele tipo de bactéria. Lembrando que as bactérias, gente, a gente já conhece algumas, a gente já sabe qual o melhor remédio para algumas, mas ainda se tem a necessidade de algumas outras a serem descobertas. Hoje em dia, vocês têm mais contato, né, com a micro através dessa doença, dessa pandemia. Vocês sabem que as mutações ocorrem muito rápido, tanto em vírus, quanto bactérias, quanto fungos. Então, vamos dizer assim, eles melhoram com o tempo, né, justamente para evitar com que aquilo que a gente já descobriu que mata eles, mate. Eles vão se aperfeiçoando em um nível surreal,
né? Então, assim, a cada momento a gente tem que estar produzindo novos medicamentos e a cada nova infecção a gente está descobrindo novas bactérias, novos vírus e novos fungos, certo? Então, a gente coleta, né? Saliva, fezes, urinas, sangue, a própria lesão às vezes está purulenta, então você coleta um pouquinho do pus naquela região para poder fazer essa semeadura. O que seria, né, essa semeadura? Você vai usar essa plaquinha, essa placa de meio de cultura em forma de agar, que é essa gelatina que a gente conversou já, né, nas aulas passadas, que aí podem ser seletivas, pode ser enriquecida, pode ser de diferentes tipos de destinação, certo? E vocês vão usar esses potinhos, que normalmente já são preconizados. Todos os fármacos que já são conhecidos, os antibióticos conhecidos produzidos, eles são embebidos nesses discos. Então, a gente tem potinhos com fármacos específicos. Por exemplo, eu tenho um disco da amoxicilina, eu tenho um disco da azitromicina, eu tenho um disco da clindamicina, eu tenho um disco do clavulin, que é a amoxicilina mais ácido clavulânico. Então, tudo isso eu tenho um disquinho embebido, molhadinho nessa solução. Então, cheio de antibiótico. Você vai utilizar isso para realizar o teste de antibiograma, certo? E esses testes tem um nome, né, de Kirby-Bauer, ou difusão com disco, porque vocês vão ver que o remédio ele vai se difundir, ele vai gerar um crescimento ou não dos micro-organismos, né, das bactérias, próximos a esse antibiótico, tá bom? É isso que a gente aplica. Então vamos lá, relembrando aqui. A gente fez a cultura, a semeadura, né? Você semeou, coletou da lesão, do sangue, da urina, né, do paciente, passou na plaquinha do agar, que a gente esfrega o cotonete na placa, para poder, então, as bactérias crescerem, né, poderem crescer. E antes delas crescerem, a gente deixa lá mais ou menos uns 15 minutinhos secando, aí a gente vai colocar esses discos. Então, vocês notam que tem até tamanhos diferentes, a foto não está muito boa, mas vão ter nomes diferentes. Por quê? Porque eu vou colocar discos diferentes. Aquela bactéria que vai crescer é uma, né? É uma bactéria da lesão que eu estou tentando tratar e não estou conseguindo. Aí eu vou colocar um disco de amoxicilina, outro disco de clindamicina, outro disco de azitromicina e assim vai. Eu vou colocar discos de diferentes antibióticos nessa plaquinha, nesse meio de cultura, onde a bactéria teoricamente vai crescer. Nessa foto, nessa imagem, vocês veem o quê? Que as bactérias cresceram, tá até um amarelo mais, né, opaco. E em alguns cantos você encontra áreas meio translúcidas, meio transparentes, ao redor do disco. Isso é o quê? O antibiótico que eu coloquei ali naquele disquinho, ele se difundiu, né? Ele passou para o meio e para aquela bactéria, ela inibiu o crescimento. Então, quando eu tenho esse halo, esse disco formado de não crescimento próximo a esse papel que eu coloquei, a esse disco, eu tenho uma inibição de crescimento bacteriano. Não cresceu bactéria ali perto. E quanto maior o halo, maior o disco, maior o círculo formado, maior a inibição eu tenho daquela bactéria por parte daquele antibiótico. Então, quando a gente fala em antibiograma, a gente está testando qual o melhor antibiótico se aplica àquela bactéria. Quando você olha essa imagem, você vê que aquele mais à direita da tela, né? Que é aquele terceirozinho assim, mais à direita, esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, certo? Ele apresentou o melhor, né? Vamos dizer assim, o disco que se apresentou com o maior círculo, o maior halo de inibição em relação àquela bactéria. Ao redor de todos os outros cresceu, né? Em alguns cresceu com uma certa inibição, mas o maior que obteve melhor resultado foi esse daí que a gente identificou. Então, a gente consegue selecionar qual o melhor antibiótico para aquela determinada bactéria. Então, o método realmente ele informa se a bactéria é resistente, se ela é sensível ou se possui uma sensibilidade, vamos dizer assim, intermediária àquele antibiótico que você está utilizando ou que você quer utilizar. O ideal, gente, era que todo mundo, adoeceu, peguei uma infecção bacteriana, fizesse um antibiograma, no mundo ideal, né, fizesse um antibiograma,
obter-se o resultado de qual melhor antibiótico utilizar para aquela bactéria, para que a gente não criasse tantas resistências bacterianas, tantas mutações. Porque o que acontece? Às vezes você está com uma bactéria que nem é tão patológica, mas que a mãe se desespera, o médico já passa o antibiótico mais forte, que é o clavulin, e aquela bactéria que nem era tão patogênica, acabou que gerou talvez uma resistência em relação ao clavulin, uma possível mutação, que é um antibiótico que a gente tem de maior poder, né? Então, tem que ter essa preocupação. Então, tanto é que na minha época o pessoal passava antibiótico desenfreadamente. Hoje em dia, o pessoal tenta controlar com o uso de receituário especial. Então, você tem mais ou menos um controle, né? Você tem que ir ao médico, ele tem que prescrever esse antibiótico. Antigamente, minha mãe chegava na farmácia e comprava, mesmo sem remédio, sem receita. Então, estão tentando com alguns tipos de controles diminuir a resistência bacteriana, porque eles mutam muito rápido. E quanto mais resistentes, menos remédios a gente vai ter no mercado para acabar com aqueles micro-organismos. Então, relembrando aqui só o passo a passo, a gente pega um suave estéreo, que é esse cotonete, a gente vai pegar e embeber, né, colocar no inóculo, que é a secreção, ou o sangue, ou a saliva, ou a urina, ou as fezes, ou a própria lesão, né, que você quer tratar. Vai esfregar no agar, né, nessa placa de gelatinosa, deixar 5 minutinhos, depois você vai colocar um disco com auxílio de uma pinça, que vai estar estéril ou previamente flambada para esterilizar, né, para não ter contato com micro-organismo nesse antibiótico. Então, cada discozinho desse vai ter um antibiótico dentro dele, né? Os discos, eles devem ter uma distância preconizada de 2,5 centímetros, né, para dar espaço para saber se houve ou não uma inibição no crescimento. No máximo, 12 discos em uma placa, ou 5 discos em uma placa pequenininha de 9 centímetros. A que a gente normalmente utiliza na faculdade e em pesquisa são as de 15. Então, vocês podem colocar até 12 discos. Depois de 15 minutos de discos colocados, né, para secar, para ele impregnar ali no agar, você pode verter, né, inverter a placa, deixar com a bundinha para cima, e aí deixar na estufa, que é onde as bactérias vão crescer, de 18 a 24 horas, normalmente já se tem um crescimento bacteriano associado, você deixa no estufa a 35 ou a 37 graus Celsius, por um ATM, né, com pressão estabilizada, e depois de um dia você vai lá pegar a plaquinha e você vai olhar como é que está o crescimento bacteriano. Qual desses discos obteve o maior ou o menor halo de inibição em relação àquele medicamento. Então, aí a gente consegue classificar essa bactéria que o paciente está infectado como resistente, com uma sensibilidade intermediária ou super sensível àquele antibiótico ou que você está fazendo uso ou que você pretende fazer uso. Que é assim, aqui a gente tem uma imagem com 4 tipos de antibióticos, a ceftazidima com ácido clavulânico, a cefotaxima com ácido clavulânico e só a cefotaxima. Então, a gente nota o quê? Que a associação do ácido clavulânico nos 2 fármacos, né, tanto da ceftazidima como na cefotaxima, elas aumentam a inibição. Então, o ácido clavulânico está associado a uma melhora do poder antibiótico. Então, nesse caso, você tem uma inibição maior, um círculo maior, um halo maior. Então, você conseguiu matar mais bactérias naquela região, não proliferar, não crescer, na verdade, bactérias naquela região. Então, é através disso que a gente faz tanto pesquisas quanto identificação laboratorial para uso de certos fármacos em pacientes. E o halo, normalmente, a gente dá através dessa medida, porque tem vezes que os halos são proporcionais, são mais ou menos iguais ou mais ou menos próximos. Então, a gente pega uma régua e mede como é que está esse diâmetro. Lembrem, né? O círculo, a gente tem o raio, que é metade do diâmetro, e o diâmetro, que é essa metade toda do círculo, né? Da esfera que você está trabalhando. Então, quando a gente fala halo de inibição, seria isso, seria esse diâmetro formado pelo círculo, né, que você vê inibido, né, que não cresceu micro-organismo próximo àquele disco.
Então, a gente faz através de uma régua, a gente pode medir, até para poder vocês terem dado. Ah, esse aqui foi 2 centímetros, esse aqui foi 3,5, então eu sei que esse daqui é maior do que aquele. E aqui a gente tem imagens, né, mostrando para vocês que às vezes são tão grandes que até se unem, né, esses halos, então por isso tem que ter cuidado com a disposição deles, mas a gente vê tamanhos diferentes. Nessa imagem à esquerda, a gente vê que aparentemente o maior halo é o do antibiótico número 5. Vocês enxergam? Esse daí foi o antibiótico que teve o maior efeito naquela bactéria. O antibiótico ele serve para inibir, para evitar crescer, para não proliferar, para matar aquela bactéria que eu estou trabalhando, que eu estou tentando combater. Então, o número 5, ele apresentou melhores resultados. Depois dele vem o 7, depois provavelmente o 2, depois a gente tem que fazer uma avaliação, mas acho que é o 12, depois o 4, depois o 6, depois o 0, e assim vai. A gente, através desse tamanho dos círculos, a gente consegue distinguir qual foi o melhor antibiótico para aquele determinado micro-organismo, tá certo? Então, algumas vezes os antibióticos, eles são proporcionais. Ah, vários antibióticos funcionam para aquele micro-organismo. Ótimo. Então, aquele micro-organismo não tem tanta resistência, não tem tanta seletividade no fármaco como alguns outros, que são casos de pacientes que vão parar na UTI, que estão com infecções generalizadas, que a gente não consegue sanar com os antibióticos de escolha primária, que a gente vai ter que passar por um antibiograma para tentar identificar o melhor remédio, a melhor associação medicamentosa para aquele caso, para evitar a morte daquele paciente. Certo? Então, assim, na prática, na prova prática, né, que normalmente vocês têm, a gente pede o quê? Normalmente coloca uma plaquinha dessa, com esses discos já, né, e esses halos formados, e vai pedir qual é o melhor antibiótico nesse caso, qual o que teve menor halo, qual o que teve menor potencial antimicrobiano, que é o que tem o menor halo, qual que teve maior potencial antimicrobiano, é o que tem o maior halo, que é o maior círculo, qual você indicaria para o caso? Aí você vai para o que teve melhor resultado, né, maior inibição. Então, normalmente as perguntas estão correlacionadas a isso, ou às vezes ela pergunta também o tamanho do diâmetro, aí vai ter uma régua do seu lado para você medir. Então, normalmente a prova prática é relacionada a essa questão. Não tem nem como fugir, nem como embelezar. Seria isso a questão de antibiograma, gente. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês, né, no horário combinado. E, por favor, né, quem tiver, apareça para poder, no momento da prova, estarem conseguindo fazer sem problemas maiores. E aí eu coloquei também um TED na plataforma, onde vocês vão ter, né, uma atividade para poder ganhar ponto, né, também associada às questões, e é uma atividade que a gente vai conversar também no Tira Dúvidas, que é um caso clínico, tá, de um paciente 25 anos, ele apresentou realmente um edema extraoral, que pela foto aqui você já identifica, né, um abscesso. Ele foi diagnosticado com angina de Ludwig, que é um abscesso generalizado das fossas submandibulares, aqui, que pode ocasionar até a morte do indivíduo se não tratado corretamente, porque ele vai começar a pegar as vias aéreas, tá certo? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de abscesso, com esse tipo de infecção. E ele utilizou o medicamento de escolha primária, só que a medicação de penicilina com metronidazol não foi eficiente. A conduta terapêutica inicial não foi legal. Então, mesmo assim, ele continuou internado com suspeita, com agravamento da lesão e tudo mais. Então, foi solicitado um antibiograma para poder, então, tentar se realizar o melhor tratamento. E esse seria o TED, aí vocês vão ler o caso direitinho e depois vão responder esse TED, que vai estar associado o quê? Ele está perguntando qual o antibiótico mais eficaz, coloque em ordem crescente, prestar atenção do que é crescente, do que é decrescente, tá? Por favor, qual o antibiótico mais eficaz para o menos eficaz, baseado em que foi determinado o antibiótico mais eficaz e o menos eficaz. Então, vocês vão explicar isso que a gente já conversou nesse momento teórico. E aí, qualquer dúvida, a gente vai sanar no Tira Dúvidas, tá bom? Não deixem de fazer esse teste, tá certo? E é isso. Bom fim de semana,
Bom estudo, tá? Qualquer coisa, estamos aqui. Beijo, pessoal.